Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta sexta-feira, 18 de setembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Após sequência de quedas, o leilão da plataforma GDT, a Global Daily Trade, realizado na última terça-feira, 15 de setembro, apresentou alta de 3,6%. O pregão foi o primeiro com alta desde o mês de julho e fechou com um preço de 3.092 dólares por tonelada, na média de todos os produtos comercializados. Foram negociadas 33.791 toneladas de lácteos, redução de 5% em relação ao evento realizado no começo deste mês. Mesmo assim, o volume ainda é bastante significativo e, segundo os analistas, está de acordo com o cenário de maior oferta de derivados lácteos neste período do ano. O leite em pó integral apresentou aumento de 3,2%, com preço médio de 2.985 dólares por tonelada, retomando patamares registrados na primeira quinzena de agosto. No mesmo período, o leite em pó desnatado teve alta, de 8,4%, e os queijos de 7,2%. Vale destacar que apenas manteiga e lactose tiveram queda de preços no pregão da última terça-feira. De acordo com os especialistas, o cenário no mercado internacional continua incerto em função dos impactos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus, além do aumento no volume ofertado por conta do crescimento da produção. Por outro lado, é possível observar a recuperação de alguns mercados e maior interesse de compra por países como a China, por exemplo, que é o maior consumidor e maior importador mundial de produtos de laticínio. Com um fortíssimo investimento em genética, sanidade e nutrição, a produtividade do rebanho brasileiro teve um crescimento espetacular nos últimos anos e levou o país a ocupar posição de liderança entre os principais produtores de carne do mundo. Claro que isso é motivo de orgulho e comemoração para o nosso setor produtivo, mas o próprio fazendeiro sabe que ainda é possível avançar bastante em vários pontos, como é o caso da cria, entre outros exemplos. Quem tem mais informações a respeito deste assunto é o nosso editor Sidney Maschio, que já está aqui esperando a vez de começar a falar aqui no programa. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Chegando do norte em transporte de boiada e trazendo no coração a saudade das nossas jornadas passadas no sertão, é com grande satisfação que a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV pede autorização para armar rancharia aqui nesta freguesia hospitaleira e já vai convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para participar da nossa reunião novidadeira do dia. Já faz tempo que o pecuarista brasileiro adquiriu a sabedência de que a medida certa da competência numa fazenda de cria não é só ter um bezerro por vaca por ano. Mais do que isso, a questão agora é produzir cada vez mais, uma quantidade cada vez maior de quilos de bezerros desmamados pela vacada parideira da propriedade. E aí o serviço requerido é fazer uma combinação perfeita entre genética e nutrição. Pois então, para saber qual é o roteiro que deve ser seguido pelo companheiro fazendeiro para ter sucesso nessa empreitada, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Luciano Morgan, que é gerente da categoria bovinos de corte da DSM Tortuga e vai conversar com os companheiros do Brasil inteiro por via internética, falando diretamente de Ituverava, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Luciano. Muito obrigado por você ter apartado esse prazinho aí para esticar essa prosa com a gente aqui no programa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Tudo jóia? Tudo bom. Prazer imenso aí estar conversando com vocês, tá? O prazer é nosso e vamos empurrando esse carretão no rumo de subida do estradão, né? Ô, Luciano, agora, por que é que a cria andou um pouco mais devagar do que as outras fases da produção da pecuária nessa corrida aí para aumentar a produtividade do rebanho nacional, hein? Ô, Sidney, quando a gente fala em média, né, a gente tem a percepção que a cria andou mais devagar realmente. Porque, para a gente ter uma ideia, a gente está trabalhando com uma média nacional hoje de uma taxa de desmama de 58%, que é um indicador que a gente trabalha bastante, né?
Só que a gente tem muitas fazendas hoje que estão trabalhando com tecnologia, estão trabalhando com bons indicadores e usando o que há de melhor para conseguir ótimos indicadores, ótimos resultados econômicos também, sabe? Mas a amplitude realmente dos resultados que a gente encontra nas fazendas de cria é muito grande. E por quê? Porque, na verdade, uma atividade de cria, né, que, na verdade, termina com a desmama do bezerro, ela tem várias atividades dentro dela. Então, é uma atividade bem mais complexa. Então, para isso, para a gente permear essa tecnologia, demora um pouco mais, sabe? Uhum. Agora, Luciano, o que é que o pecuarista tem que fazer? Em primeiro lugar, né, para aumentar a eficiência e a produtividade em geral da sua fazenda de cria. Não só assim, vamos produzir um bezerro por ano, ponto. Né? Quer dizer, no geral, a eficiência da propriedade. Sidney, eu acho que tudo começa numa coisa básica, parece que é muito básico, mas a gente visita as fazendas e algumas fazendas ainda não possuem, na implantação de uma estação de monta, que é uma estação definida, né, para a gente fazer a concepção das reprodutoras, das matrizes, certo? Por que eu digo isso? Porque quando a gente implanta a ferramenta estação de monta, a gente organiza, a gente ajuda a organizar a fazenda como um todo. Primeiro, na coleta de dados, primeiro, na organização dos lotes, inclusive para atravessar o período mais crítico do ano, que a gente está vivendo, o período seco, certo? Porque a base de uma estação de monta e uma base de bons indicadores numa fazenda de cria é a gente saber trabalhar com a taxa de lotação adequada nas pastagens. Porque a gente sabe que os índices de fertilidade, eles estão estritamente relacionados com a saúde e com o score corporal dos animais. Então é muito importante a gente instalar a estação de monta nessas fazendas. Luciano, agora o que acontece com o bezerro, né? Porque a gente tem muito esse problema no Brasil, né? Ele nasce numa época, digamos assim, desfavorável. Então, se ele nasce num período em que o pasto da fazenda está ruim, ou pela questão aí climática, ou até por falta de cuidado mesmo, o que vai acontecer com o desenvolvimento desse bezerro? Na verdade, Sidney, os melhores bezerros, né, falando em Brasil Central, são os bezerros que a gente chama carimbo 8, carimbo 9, né, que nascem realmente nos meses secos. Mas o que acontece? Na hora que ele já vai perdendo a dependência do leite materno, entendeu? Já começa a chover. Então é importante para o bezerro nascer numa estação seca, por causa de parasitas, época melhor, né? Como ele está muito sensível ainda, e ele melhorar o seu desenvolvimento, mas logo em seguida é muito importante a mãe dele, a matriz, a vaca, a novilha, né, encontrar forragem suficiente para continuar dando suporte de leite para esse animal e ele se desenvolvendo também, né, porque a partir aí do primeiro mês já, esse animal já começa a ter contato também com a forragem, é muito importante que essa forragem já comece a se desenvolver também para ajudar no desempenho desse animal, sabe? Ô, Luciano, a partir de que idade ou de que era, né, que o pecuarista tem que começar a se preocupar, então, com esse fornecimento de alimentos sólidos para o bezerro? A partir desse momento que ele não vai depender só do leite da vaca. Tá. Na verdade é o seguinte, desde novinho o bezerro já começa a ter contato com o capim, com o pasto, certo? Existem algumas estratégias que a gente acelera o desenvolvimento ruminal para ele aproveitar mais o alimento sólido, que nós chamamos de uso de creep feeding. Na verdade é uma técnica de manejo nutricional que é onde a gente disponibiliza um alimento específico, igual para a criança, né? Mas é um alimento específico para os bezerros, para ele ter um desempenho mais acelerado. Então, já a partir do primeiro mês, a gente já começa a fornecer o creep feeding para ele, certo? E aí ele tem 3 fontes de nutrientes, né? O leite da mãe, o próprio creep feeding, suplemento nutricional específico, e a forragem. Isso tem dado muito certo, ainda mais nesses preços, eu costumo dizer também, né, Sidney, com essa alta do preço do bezerro que nós estamos vivendo, um momento super importante, né, para a atividade, a gente tem que refazer todas as nossas contas e todas as contas que nós fizemos na implementação e no uso do creep feeding compensa demais.
O lucro que a gente tem adicional para os bezerros, quando a gente considera o peso à desmama, é fantástico. Então, na verdade, é um investimento muito importante a ser feito. Fácil de fazer, né? Já consolidado no mercado, mas ainda eu acho que tem muito espaço para a gente implantar esse tipo de tecnologia e suplemento específico para os bezerros. A gente não pode esquecer, né, Sidney? Quanto mais jovem o animal, quando a gente suplementa ele, faz uma nutrição direcionada, melhor é a conversão alimentar, que é o que ele come para transformar em peso vivo, para transformar em músculo, né? Então o bezerro realmente é imbatível nisso. Então a gente tem trabalhado muito em cima disso também. Agora, nessa Fora os fase, outros Luciano, qual benefícios, é né, Sidney? Ah, sim, sim. Uhum. Eu ia te perguntar o seguinte, qual é, nessa fase que você está falando aí, né, a exigência nutricional desse bezerro? O que que ele precisa? Na verdade, Sidney, essa fase é uma fase muito crítica da vida do animal, né? É lógico que esse animal ele nasce com potencial de desempenho, né? Que esse potencial de desempenho ele é construído desde a gestação da sua mãe, desde quando ele está dentro do útero da sua mãe, né? Só que essa exigência nutricional nesse animal mais novo, quando a gente fala, a gente tem que entender muito da composição do ganho, né? A composição do ganho de um bezerro, ela é composta principalmente pela fração músculo, né? Que nós podemos dizer aí que é uma fração proteica, que a gente tem que estar muito atento a isso, e a fração de formação esquelética, que a gente também tem que estar muito atento ao fornecimento de minerais específicos, né? Para a gente fechar esse requerimento nutricional, para a gente garantir a formação do esqueleto, né, que a gente brinca, né, para a formação do cabide desse animal, né, para a formação da carcaça. Então, esses são os principais pontos de requerimento nutricional para animais jovens, né? Teor proteico, proteína de boa qualidade e níveis de macro e micro minerais também específicos para a gente suprir esse requerimento nutricional e garantir esse desenvolvimento esquelético. Luciano, agora, além dessa questão do ganho de peso em si, né, quais são as características que a gente também precisa melhorar ou conseguir um rendimento melhor dos nossos bezerros e das nossas bezerras também? Tudo começa, hoje tem uma linha de pesquisa, né, que essa linha de pesquisa a gente tem trabalhado muito em cima dela, mas tem vários trabalhos de 30 anos atrás que nós chamamos de programação fetal, que é como que eu trato essa matriz gestante, porque a gente entende que a nutrição desse feto, né, já a partir do segundo mês de gestação, a gente já consegue interferir na construção de células musculares e construção de células de gordura desse bezerro dentro do ventre do animal. Então, a gente consegue programar realmente qual o potencial do feto que nós vamos ter quando esse animal nascer, tanto em macho quanto em fêmea, né? Então, na verdade, cada vez mais hoje a gente tem uma pressão para precocidade, em fêmeas cada vez mais uma pressão para a gente emprenhar essas fêmeas mais jovens, né? Programas específicos que a gente chama para animais precoces, as precocinhas, e no animal macho também, com exigências internacionais, exigências de mercado, projetos específicos de carne de qualidade que buscam esse animal mais jovem e com peso de carcaça elevado, né? O último estudo que nós analisamos, nós vimos que a cada ano, inclusive o segundo trimestre agora de 2020 mostra muito claramente isso, o aumento de peso das carcaças abatidas, no caso de boi, né, que foi analisado, no Brasil. Então, todo ano que passa, o que acontece? O animal ele é abatido mais jovem e mais pesado. Então, é estritamente necessário a gente produzir um animal programado, né, para responder a isso, né? Responder a essa suplementação específica e responder também à exigência do mercado, né? A gente não pode esquecer que quem paga a nossa conta, né? Quem banca a conta de toda a nossa cadeia é o consumidor e ele tem que estar cada vez mais satisfeito, né? Tá certo. É muito interessante e é por isso que a gente fica muito otimista em relação ao futuro da pecuária brasileira, né? Luciano, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa, pelas suas informações muito interessantes, muito precisas, né?
E mandar um abraço para você, um abraço para o pessoal da DSM aí e até a próxima. Tá joia, Sidney. Um abraço também, muito obrigado pela oportunidade, tá? Sucesso aí e vamos em frente. O mercado é nosso, não só nacional, como internacional também. Grande abraço. É isso mesmo, vamos em frente. Obrigado, então. Bom, e a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado de insumos esta semana com o pessoal da Scott Consultoria. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E você confere agora a análise do pessoal da Scott Consultoria sobre como está a situação do milho no mercado brasileiro e também o cenário atual para as exportações. Bom, com relação aos preços, a gente tem um cenário de retomada da firmeza das cotações aqui no mercado brasileiro, né? Depois da queda verificada em agosto, chegando aí a saca a ser negociada em até R$ 57,00 na região de Campinas, referência hoje está em R$ 62,00 por saca de 60 quilos na região, né? Então a gente tem um cenário de boa demanda interna, mas também as exportações aí em bom ritmo, ajudando, dando sustentação aos preços do cereal aqui no mercado brasileiro, né? Então, com relação aos embarques, a gente viu aí um recuo nas duas últimas semanas de agosto e agora em setembro o volume médio diário voltando a crescer, né? Então, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil embarcou em média 384,26 mil toneladas de milho por dia nas duas primeiras semanas de setembro, né? O volume cresceu 25,3% em relação à média diária de setembro do ano passado e foi maior também do que as 308 mil toneladas embarcadas diariamente em agosto deste ano, portanto, na comparação mensal, né? Então, esse ritmo firme das exportações e voltando a aumentar agora o volume médio diário embarcado de setembro, junto com o cenário positivo de demanda aqui no mercado interno, tem sido os principais fatores de sustentação dos preços do milho no mercado brasileiro e no mercado internacional. A gente destaca aí o início da colheita nos Estados Unidos, né? Mas também com algumas revisões para baixo na produção, segundo os últimos relatórios do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então, atenção ao mercado, esse cenário de maior preocupação com relação à safra norte-americana, apesar do início da colheita, traz também preocupações de sustentação aos preços no mercado internacional. Por hoje é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. E na semana passada nós mostramos aqui no DBO na TV que o Rio Grande do Sul realizou o maior embarque de gado vivo da sua história. Foram 25 mil bovinos que seguiram para a Turquia e o Líbano. Até então, o maior embarque no estado tinha ocorrido em março deste ano, com 20 mil cabeças que foram encaminhadas para a Jordânia. O presidente da FEBRAC, o Leonardo Lamacchia, falou sobre a importância dessa tendência de mercado. Este é um mercado importante para o pecuarista. A exportação de gado vivo ou de gado em pé é um importante regulador de mercado, tem sido uma opção muito boa em termos de valor, de preço para o pecuarista brasileiro. E foram 5 dias, uma grande operação, que contou com o Ministério da Agricultura, com a Secretaria da Agricultura, com o sistema operacional do Porto de Rio Grande. Então, realmente, uma grande operação. No ano de 2019, nós tivemos 130 mil animais exportados daqui para o Oriente Médio, animais vivos, gado em pé. E neste ano de 2020, tínhamos 45 mil, somados agora a esses 25 mil, já chegamos a um número de 70 mil. Então, muito expressiva a participação brasileira neste mercado de gado vivo ou de gado em pé. Lembrando aquela ação da FEBRAC no Supremo Tribunal Federal, que houve contra uma lei que tentava impedir essa importante alternativa para os produtores, os pecuaristas brasileiros, que houve lá no Porto de Santos. A FEBRAC agiu e conseguiu declarar a inconstitucionalidade daquela lei no Supremo Tribunal Federal. E voltamos a chamar o companheiro Sidney Maschio para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta sexta-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E depois de passar toda a metade abrideira e mais um pedaço do mês de setembro em desabalada carreira no rumo de Ribanceira acima, era para a nossa Praça Boiadeira ter amansado pelo menos um pouco nesta sexta-feira, que foi a fechadeira já da terceira semana do mês. Mas o que aconteceu, mais uma vez, foi que a tradição do mercado não foi respeitada e o carretão continuou embicado com firmeza no rumo da subida do estradão, sendo que o que ele fez foi só
passar a andar aí numa toada um pouquinho mais sossegada, né? Bom, falando assim no geral do Brasil inteiro, apesar de uma redução no consumo aqui no nosso próprio terreiro, o que continua mandando na cotação é aquela combinação da extraordinária carestia de mercadoria na praça com a fortíssima demanda por carne para exportação. A respeito do comportamento da oferta de gado terminado, agora o fornecimento está sendo feito praticamente só pelo confinamento. Mas conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, mesmo assim o abastecimento continua bastante prejudicado. Mas convém agora o companheiro boiadeiro prestar um pouco mais de atenção no comércio de carne no atacado. E aí o que tem para ser contado é que, no caso da carcaça, o preço se estabilizou e terminou a semana parado. Já o produto sem osso continuou andando no mesmo trilho de alta em que ele vinha aí nestes meses derradeiros, com um reajuste de 1,5% na média dos cortes comercializados, isso nos últimos 7 dias contados desta quinta-feira recém-passada para trás, mas com um aumento muito substancioso de 41,7% na comparação com este mesmo período do ano passado. No balanço do dia da Spot Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro e, para não fugir do costume, mais uma vez, todas elas foram no rumo de morro acima. E a recitação desta relação, o amigo pecuarista acompanha agora com o colega apresentador e jornalista Vinícius Marra. E começamos as cotações com Goiânia, capital de Goiás, que registrou alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 236,50, como para a vaca, cotada a R$ 229,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Vamos agora para o Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a arribada foi só para o macho, que está valendo R$ 246,50. Valor em alta também na capital, Campo Grande. O boi passou a valer R$ 243,50 e a vaca bateu os R$ 229,50. Seguimos para a região norte de Mato Grosso, que registrou também uma valorização geral, com o macho a R$ 227,50 e a fêmea a R$ 215,50. No sudoeste mato-grossense, a fêmea saltou para R$ 216,50. No oeste do Maranhão, quem quiser comprar boi vai pagar R$ 244,50. O boi teve valorização também em Alagoas, que arredondou os R$ 254. Já a fêmea saltou para R$ 242,50. Vamos agora para Marabá, no Pará. O boi passou a valer R$ 248. Já em Redenção, mais uma alta geral, com o boi pulando também para R$ 248 e a vaca atingindo os R$ 240,50. No sudeste de Rondônia, a arribada também foi dupla. O macho está valendo R$ 238,50 e a fêmea R$ 226,50. Seguimos agora para a região sul do Tocantins. O boi vale R$ 241,50 e a vaca R$ 232,50. Fechamos as recitações da sexta-feira com o Acre, onde a fêmea vale agora R$ 207. Tá certo, então, e arrematando essa jornada fechadeira da semana, falta fazer só a recitação do versinho do dia, lembrando que o tema escolhido foi assombrações e simpatias, e sexta-feira é dia de assombração brava. Vai ouvindo. Fui acordado de madrugada com a cachorrada numa zoeira danada e num pulo só peguei o parabelo e o chapéu para ver a razão desse aranzel. Da soleira avistei adiante da porteira um vulto desaforante e fiquei sem saber se atirava ou rezava pedindo proteção ao céu. Fiz as duas coisas e ali na minha frente o dito cujo cão em forma de gente saiu pelo sertão em disparada, dando risada e prometendo voltar para me fazer tentação. Ah, sujeito. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo, desejando um ótimo final de semana. Fique em casa, se for possível, que a gente ainda está enfrentando uma grave pandemia da Covid-19.
Um abraço para todo mundo e eu volto com você, Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Bom final de semana para você também. Você volta na segunda trazendo mais informações e versinhos aqui para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no domingo e na segunda-feira com a reprise desse programa às 6h30 da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.